paz do Senhor a todos. Estamos aqui na Rua Azusa, Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Aqui é um local de uma igreja chamada Torre de Oração. Nesse local aqui tem uma homenagem ao avivamento da Rua Azusa. Essa igreja ela está procurando resgatar todo essa história tão bonita, porque aqui começou um movimento pentecostal envolvendo o mundo todo. Nós vamos contar essa história aqui agora. Aqui tem algumas ilustrações querendo mostrar a oração, a forma que eles colocaram aqui de oração, como o povo orava, mas aqui assim está o real. Esse é William Seymour. Ele era um pastor avivalista. Aqui assim, então, foi uma igreja, um templo, alugado pelo pastor William Seymour. Voltando um pouquinho à história, William Seymour, ele conheceu o pastor Charles Parham, que era um avivalista da época, era um pastor que tinha uma escola bíblica, e nessa escola bíblica ele falava muito do Espírito Santo. Ele cria que o Espírito Santo poderia operar novamente como lá no Pentecostes, no início. Todo aquele avivamento, batismo com o Espírito Santo, dom de línguas. Charles Parham, ele acreditava muito nisso. E ele tinha, lá no Kansas, ele tinha uma escola chamada Bethel, uma faculdade bíblica, uma escola bíblica chamada Bethel, onde ele ensinava e falava muito do Espírito Santo. E lá, no Kansas, aconteceu que uma das jovens, dessa estudante dessa escola, do pastor Charles Parham, em 1º de janeiro de 1901, teve uma aula nessa escola e ela e 2 amigas ficaram até mais tarde orando. E ali ela recebeu uma bênção do Espírito Santo, uma manifestação, e ela passou a orar em línguas. Durante 3 dias ela orou em línguas. Então isso foi um sinal. Depois Charles Parham, esse pastor, ele também foi batizado em línguas, batizado no Espírito Santo, falou em línguas. Outro grupo que estava ali, e essa notícia se espalhou. E o William Seymour, ele era um discípulo de Charles Parham. E em 1906, isso 5 anos depois, William Seymour, é claro que durante esses anos anteriores, ele passou a reunir e buscar o Espírito Santo, mas em 1906, sabendo da história de Agnes Osman, essa estudante de 30 anos que foi batizada com o Espírito Santo, falou em línguas, lá em 1º de janeiro, ele se muda para Los Angeles, e aqui perto, nessa casa aqui, eles reuniam, e aqui ele e outras pessoas também foram batizados com o Espírito Santo e também falaram em línguas. E essa notícia se espalhou, e por causa do crescimento, então ele procurou um lugar maior. E esse lugar maior foi essa casa aqui, com a capacidade para 700 pessoas. Nessas imagens que vocês estão vendo agora, ali está esse pátio onde era a casa antigamente, exatamente aqui na Rua Azusa, aqui em Los Angeles. Esse movimento ele foi tão importante para a igreja, porque aqui, mais de 1.500 anos depois, foi reavivado o Pentecostes. Lembra lá em Pentecostes? Esses homens, caiu como língua de fogo sobre aquele grupo que estava ali com Pedro,
e muitos começaram a falar em línguas, e depois, mais tarde, Paulo, lembra que em 1 Coríntios 14, quando Paulo ali fala da ordem do culto, Paulo, quando escreveu essa carta aos Coríntios, foi em 56 depois de Cristo. Olha só, 56 depois de Cristo. Ali ele fala que quando a igreja se reunia, falava um em língua, falava dois, no máximo três. Se tivesse interpretação, continuava falando. Se não tivesse interpretação, calava, falava sozinho. Ou seja, a igreja, em 56 depois de Cristo, nos cultos era comum ter manifestação de línguas e dons espirituais. E olha que coincidência, né? Para nós não é coincidência. Mas veja, Jesus, quando nasceu, ele escolheu uma estrebaria, né? Quando ele se fez homem, né? Ele nasceu como homem, ele escolheu uma estrebaria para nascer. Isso aqui foi uma mercearia antes de ser o templo. Depois era alugado para outras e outros negócios. Depois a casa foi envelhecendo e os aluguéis ficaram mais escassos, e o proprietário do imóvel, ele colocou um estábulo aqui, ou seja, uma estrebaria. E William Seymour cresceu o grupo que reunia aqui, ele viu esse local e achou o local ideal para reuniões. Então passaram a ter os cultos. Eram cultos com uma manifestação muito forte do Espírito Santo. Aqui nós vemos que dom de línguas, curas, tem relatos que quando tinham os cultos aqui, a 5 quilômetros desse local, tem relatos que pessoas eram curadas, muitas pessoas foram curadas, não só dentro do templo. Dentro do templo era muito comum, mas na distância, até 5 quilômetros daqui, pessoas recebiam uma bênção. E aqui nós vemos que o Espírito Santo ele é derramado, né? Ele não é em gotas, né? Quando há um derramamento do Espírito Santo, ele transborda. Então é nesse transbordar que nós vemos que as pessoas eram abençoadas. Isso é um marco. O avivamento da Rua Azusa, ele é um marco histórico e profético para a igreja. Por quê? Aqui voltaram os sinais claros do batismo com o Espírito Santo, dons de língua, curas e tantas outras manifestações do Espírito Santo. E nós vemos o Pentecostes aqui sendo reavivado. E essa notícia se espalhou, vieram jornais de várias partes do mundo aqui para conhecer, e com isso os cristãos de vários lugares do mundo vieram durante 3 anos. O avivamento aqui foi muito grande, muito forte, ele durou mais tempo, mas em 3 anos aqui foi muito forte. E então eles vieram pessoas do mundo todo, cristãos do mundo todo, e com isso se espalhou, né, esse movimento pentecostal. Nós queremos aqui fazer uma observação. Lá em Atos 14, na ordem no custo, fala de uma ordem, né? Aqui, quando começou, não tinha tanta ordem assim, né? Foi mais uma manifestação, e eles então eram bem avivados, né? Então, ver relatos que eles pulavam, né? Que eles oravam em línguas muitos ao mesmo tempo, mas é inegável a manifestação e a operação do Espírito Santo neste lugar. Então esse homem aqui, William Seymour, ele iniciou esse pequeno grupo, porque quando ele começou a falar no Espírito Santo, ele foi expulso de uma igreja local que tinha convidado ele para ser pastor, mas por ele falar muito no Espírito Santo, por ele falar muito nos dons espirituais, eles afastaram ele dessa igreja, e ele passou então a reunir nessa casa aqui, e aqui eles receberam dom de línguas e operações do Espírito Santo. Então isso é um pouco do avivamento da Rua Azusa, em 1906. Um
Pentecostes, né? O reavivamento do Pentecostes de uma forma muito clara, muito forte, muito espiritual. Um marco profético, um marco histórico dos avivamentos pentecostais. Estamos aqui agora do lado de fora da salinha que nós estávamos ali agora, e aqui tem uma placa muito importante, uma homenagem à Rua Azusa, o avivamento da Rua Azusa. Aqui onde é que nós estamos era o local que tinha o casarão, templo da Rua Azusa. Naquele local ali, o William pode mostrar ali, aqui onde é que tem esse toldo, aqui assim, exatamente neste lugar, é esse casarão que vocês veem nessa foto aí, casarão de 1906, onde William Seymour, ele fez o templo, ele alugou esse local para fazer o templo da Rua Azusa. Mas eu estou aqui com o pastor Samir. O pastor Samir vai nos falar aqui o que está escrito aqui nessa placa. Essa placa, queridos irmãos, se chama Azusa Street Mission, do Azusa Street. É a plaquinha em dedicação do avivamento, do derramamento do Espírito Santo na Igreja da Fé Apostólica, que aconteceu debaixo da direção do pastor William Seymour. Nesses anos aqui, aquilo que o pastor estava indicando vocês, é a placa comemorativa. E está registrado ali, ó, eles fazem questão de registrar Atos 2:1-41, onde desceu como língua de fogo sobre aquele grupo de pessoas que estavam ali com Pedro e os apóstolos. Eles começaram a falar em outras línguas. Então foi o Pentecostes. E a Rua Azusa, mais de 1500 anos depois, ela começa a usar, a partir do Senhor, em teu derramamento do Espírito Santo, novamente, muitas pessoas falando em línguas, muitas curas, uma operação maravilhosa. Então, como já falamos antes, um marco histórico e profético do avivamento, do renovo, do Pentecostes. Bênção, né, pastor Samir? Glória a Deus. Poder estar aqui também, lembrando esses momentos quando o movimento pentecostal começou, essa chuva serôdia, para poder preparar a igreja já para a volta do Senhor. Em 1931, esse casarão foi destruído, porque o avivamento foi se esfriando. Em 1919, William Seymour, ele abandonou um pouco essa parte do avivamento, e aí outros foram levando o avivamento, as reuniões, mas foi se esfriando. Em 1931, esse casarão foi demolido. E fim do avivamento da Rua Azusa.